Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E no vídeo desta semana eu quero trazer para você uma série de 4 vídeos falando sobre verdades espirituais, né? Se você morresse hoje, saberia dizer se iria para o céu ou se iria para o inferno? Afinal, a alma é imortal. Viveremos na eternidade, seja no paraíso, seja no lago de fogo. Será que você saberia dizer, caso morresse, para onde iria? Então, esse vídeo vai ter o objetivo de provocar essa reflexão e mostrar a você que é possível, sim, nós sabermos para onde iremos após a nossa morte, ou melhor, na segunda ressurreição, em que a nossa alma se juntará outra vez ao nosso corpo para vivermos eternamente com Deus no paraíso ou vivermos eternamente na condenação eterna no lago de fogo. Vamos lá, vamos nessa? Pois bem, essa série de 4 vídeos vai ter como material utilizado uma reflexão que o reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil fez, reverendo Wagner Bonfim, sobre essas verdades espirituais. E aí eu quero fazer este vídeo simples, lendo o material que ele produziu, de modo a provocar aí uma reflexão em você, tá bem? Então o texto começa na apresentação, e eu vou ler a apresentação e vou ler a primeira verdade. Bem, na apresentação diz assim: a série de estudos intitulada Verdades Espirituais é fruto de reflexão sobre como podemos ter uma profunda amizade e plena comunhão com Deus, para que tenhamos condições de desfrutar da certeza da salvação e da vida eterna com Ele. Em geral, quando é perguntado a alguém: você é amigo de Deus? Você é íntimo de Deus? Normalmente a pessoa responde afirmativamente sem qualquer dificuldade. Contudo, quando a mesma pergunta é feita no sentido inverso, Deus é seu amigo? Deus é seu amigo íntimo? Parece que a convicção não é a mesma. A partir desta dúvida é que estes estudos foram escritos, pois pode-se ter uma profunda amizade e plena comunhão com Deus, ao mesmo tempo em que Deus também pode ter uma profunda amizade e plena comunhão conosco. Sem essa convicção, não é possível desenvolver a segurança e a certeza da salvação e vida eterna com Deus. Quer tenhamos consciência ou não, essas verdades espirituais fazem parte da nossa vida e afetam diariamente o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus conosco. Isso significa que podemos, sim, ter certeza e segurança de nossa salvação, mas nem todos experimentam essa segurança por não entenderem essas verdades. Deus, de fato, deseja ter um relacionamento profundo conosco. Ele deseja ser mais do que nosso amigo, deseja ser nosso Pai e Deus. E também deseja que tenhamos profunda consciência disso. Ele deseja que tenhamos certeza, segurança da nossa salvação, que estes estudos sejam usados por Deus para abençoar todo aquele que se preocupa com a sua vida espiritual. Tenha um bom estudo, Pastor Wagner Leite Bonfim. Tá? E agora a gente vai tratar aqui da primeira verdade. E para tratar da primeira verdade, precisamos entender que o padrão de verdade, o padrão de regra e de conduta que nós temos aqui são as Escrituras Sagradas, é a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada, única, plena e absoluta palavra de Deus, apresenta grandes verdades espirituais que afetam o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus conosco. Então, vamos à verdade número 1, né? Deus é santo e não se associa com o pecado. Então, essa é a primeira verdade que nós precisamos entender, que Deus é santo e ele não se associa com o pecado. Tá? Então, em primeiro lugar, devemos reconhecer que Deus e somente Deus é santo. Deus se revela na Bíblia afirmando: eu sou santo. E a julgar pelo sentido da palavra santo, isto é, separado, isto significa que não há outro que lhe seja igual, pois somente Deus é autoexistente, autossuficiente, imutável e infinito em poder e perfeição. Por isso, por meio de Moisés, no Antigo Testamento, Deus se revelou ao povo de Israel como santo,
Lemos em Levítico 11:44 as seguintes palavras de Deus: Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. Novamente, em Levíticos 19:1 e 2, Deus lembra o povo de Israel sobre sua santidade. Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Em Isaías 6, do 1 ao 3, o profeta tem uma visão de Deus no templo assentado em um trono, enquanto anjos declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Né? Verso 3. Os anjos de Deus declaram que Deus é santo. No Novo Testamento também encontramos essa expressão em relação a Deus. O apóstolo Pedro declara: Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: Sedes santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, do 15 até o 16. Com essa autodesignação, Deus se coloca na posição absoluta e distinta de todas as criaturas, bem como é exaltado acima de todas elas em majestade infinita. Deus é um ser transcendente, muito acima, mas, embora Deus esteja muito acima da sua própria criação, ainda assim se relaciona com a criação. Deus é um ser imanente, significa também presente, né? Um Deus relacional. Portanto, se revela nas Escrituras como santo e único. Em segundo lugar, assim como a água e o óleo não se misturam, o Deus santo não se associa, não se mistura com o pecado. Pecado é definido como transgressão da lei de Deus. Veremos isto de forma mais detalhada na próxima verdade espiritual. O homem foi criado sem pecado, que lhe dava a condição de santo, pelo menos na questão de ser separado do pecado. Contudo, sua desobediência trouxe o pecado para si e para o mundo, razão pela qual perdeu a condição de santo. Foi expulso e lançado para fora da presença de Deus. Pior do que isso, o pecado não só afastou o homem de Deus, mas trouxe sobre ele o juízo de Deus. Em Gênesis 3, 23 e 24, encontramos o seguinte registro: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim. E ainda, e expulsou o homem. Que situação mais triste e desesperadora. Como consequência, o homem morreu para Deus, pois passou a viver no meio do pecado, misturado ao pecado. Passou a viver para si mesmo, completamente separado de Deus, sem se importar com Deus e sua vontade. Era como se Deus não mais existisse. E a partir da queda, termo que indica rebelião contra Deus no Éden, o pecado se tornou a barreira de separação entre Deus e o pecador. O profeta Isaías compreendeu isso e declarou: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. Não somente nossos primeiros pais foram afastados da presença de Deus por causa do pecado, mas o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, experimentou o abandono de Deus, seu Pai. Isso pode ser visto em Marcos 15, 22 até o 34, texto que narra a crucificação de Jesus, pouco antes de sua morte. Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Verso 34. Por que Deus desamparou Jesus Cristo, seu Filho, no momento mais difícil de sua vida aqui na terra? Qual a razão de Deus se afastar do seu Filho quando este estava sendo crucificado na cruz? Por qual razão Deus virou o rosto para Jesus Cristo, seu eterno Filho? A resposta a estas perguntas é uma só: Deus não se associa com o pecado. E embora Jesus não tivesse cometido qualquer transgressão, ele estava recebendo sobre si os pecados, os nossos pecados. Então, Deus olhou para Jesus Cristo na cruz e enxergou nossos pecados sobre ele. Daí, Deus não podia ficar junto de Jesus Cristo.
Eis a razão pela qual Deus o desamparou. Em outras palavras, o pecado afastou Deus de Jesus, e esse afastamento implicava juízo de Deus contra o próprio Cristo, o próprio Filho. Por isso, o abandono de Deus a Jesus foi no sentido de amaldiçoá-lo, condená-lo, castigá-lo por causa do pecado, não por causa do próprio pecado, mas por causa do pecado dos pecadores. Deus, o Pai, descarregou contra seu Filho Jesus toda a sua ira por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Aquele que não conhecia o pecado, ele o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, Isaías 53:6, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, 1 Pedro 2:24. Na cruz, Jesus Cristo era como um filtro ou um receptáculo de pecados, embora ele mesmo não tivesse qualquer pecado diante de Deus, mas porque Deus é santo e não se associa ao pecado, Deus o desamparou ao ver seu filho cheio de pecado, o que resultou nesse clamor superagonizante. Como resumo disso tudo, podemos dizer que Deus estava Deus estava condenando e castigando o pecado sobre seu filho Jesus. E esta condenação implicava desamparo e abandono, pois Deus não se associa com o pecado e mais do que isso, Deus condena o pecado com o seu juízo. Esta é a primeira grande verdade espiritual que devemos saber. Se desejamos ter comunhão com Deus, Deus é santo. E assim como água e óleo não se misturam, Deus não se associa com o pecado. Se isso é verdade, como fica o pecador diante de Deus? Reflexão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E aqui a gente chega ao final dessa leitura dessa primeira verdade. E o que é importante nós entendermos aqui nessa verdade? De que Deus ele é santo, de que Deus ele é puro e que nós seres humanos, nós homens, somos impuros, somos pecadores e somos indignos de estar diante da presença de Deus. E por essa indignidade, por essa indignação, nós nos afastamos de Deus. Nós não temos relacionamento com Deus. Tudo o que merecemos de Deus é a condenação eterna. Tudo que merecemos de Deus é o juízo, é o castigo por não sermos santos, por não termos o padrão que Deus tem, que Deus exige. Portanto, o que merecemos é a condenação. Então, quando olhamos para essa primeira verdade, ela é desesperadora porque nós não temos como nós nos relacionarmos com Deus. Mas no final, na reflexão, o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu único unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo é aquele que vai receber todo o castigo de Deus, todo o ódio de Deus, toda a ira de Deus, porque Deus não deixa impune o pecador, mas Cristo não é pecador, mas ele estaria como nosso representante, sendo um receptáculo dos nossos pecados. Portanto, a cruz de Cristo significa o juízo sendo feito e nós, por meio dessa obra maravilhosa de Cristo, sendo reconciliados com Deus. Não podemos deixar de ter em mente de que somos pecadores e Deus não se associa ao pecado, Deus não se relaciona conosco, a não ser por meio do seu juízo. Então, essa é a primeira verdade que você precisa ter em mente. Deus só vai se relacionar com você, só vai se relacionar comigo por meio do juízo dele. Deus não deixa impune o pecador porque ele é santo e porque ele é justo. E o pecador, ele aborrece Deus todos os dias e Deus sente ódio do pecador por conta disso. Então ele não pode se relacionar conosco de uma maneira diferente que não seja a sua justiça aplicada a nós. Por isso que Deus ele é santo, ele é puro e ele é justo. Bem, então essa foi a nossa primeira verdade espiritual. Ao longo das próximas semanas, farei apenas a leitura e depois um breve comentário sobre as verdades seguintes, que serão de grande importância para o nosso entendimento acerca do que é a fé, do que é a salvação, do que é a morte e de como podemos nos relacionar com Deus por meio da obra de Jesus Cristo. Tudo bem? Talvez você tenha sentido falta do último vídeo da série Reforma Protestante, em homenagem aí à Reforma, mas este vídeo eu irei gravar no dia 31, no dia em que celebramos, então, a Reforma Protestante, né? 31 de outubro, que será amanhã. Também, se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas,
para que as pessoas possam saber que sim, é possível ter certeza da salvação, tá? Por meio da obra de Cristo Jesus. Tá bem? E se você deseja colaborar com o crescimento deste canal, você pode se tornar membro. Ao se tornar membro, você vai ter conteúdo aí exclusivo, né, por apenas R$ 4,99 por mês, tá bem? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família e que você possa fazer uma reflexão acerca dessa impossibilidade de nos relacionarmos com Deus, porque Ele é santo e nós somos pecadores. Então, há necessidade de um mediador e esse mediador é Cristo. Tudo bem? Então, até a nossa próxima verdade espiritual. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.